Fala aí pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai estudar um tópico da química conhecido como propriedades coligativas. Entre essas propriedades que a gente estuda, a gente vai estudar um fenômeno que é muito comum a gente observar no nosso estudo de biologia, que é a osmose, ok? Então talvez você já tenha visto essa imagem aqui e associado ela com osmose. Então, para a gente ver aí um assunto que vai interferir em outra disciplina, ou seja, um conteúdo que é interdisciplinar e muito bacana para a gente saber, ok? Vamos lá então. O que são essas propriedades coligativas? Primeiro, vamos entender como que elas vão surgir. Essas propriedades são alterações que eu vou causar nas propriedades físicas de um solvente. Lembrando que uma solução nada mais é do que a junção de um solvente com um soluto. Solvente, em geral, é aquilo que tem em maior quantidade, né? Então, solvente é onde eu dissolvo e soluto o que eu vou dissolver nesse solvente. Por exemplo, água e sal, a água vai ser o meu solvente e o sal é o meu soluto. Lembrando também que a água é conhecida como solvente universal, ok? Então, o que são essas propriedades físicas alteradas? Essas alterações vão ser causadas porque eu adiciono no meu solvente um soluto não volátil. O que significa falar que ele é não volátil? Significa falar que ele não vira vapor facilmente. Então, a gente vai estudar daqui a pouco um pouquinho mais sobre essa volatilidade, tá certo? Mas, continuando aqui a nossa definição de propriedades coligativas. Essas alterações vão ocorrer por quê? Ocorrem também interações entre as partículas de soluto e solvente, ok? Só que é interessante a gente pensar que essas alterações vão depender somente da quantidade de partículas. Não depende da natureza dessas partículas. Como assim? Independente se o meu soluto for um íon, ou seja, um átomo com carga, ok? Ou uma estrutura com carga, ou uma molécula, eu vou ter o mesmo efeito observado, desde que eu tenha a mesma quantidade de partículas, tá? Então, é um detalhe aí muito importante para a gente observar com relação a isso, porque os exercícios, às vezes, trazem informações falando que vai depender da natureza das partículas. E não é verdade isso, ok? É justamente o oposto. Não depende porque depende apenas da quantidade de partículas que eu vou ter em solução. Então, se independente de ser íon ou molécula, no final eu tiver a mesma quantidade de partículas, eu observo o mesmo efeito coligativo, ok? Como assim quantidade de partículas? Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, primeiro exemplo, eu tenho aqui uma molécula de glicose. Então, ela está no estado sólido e quando eu coloco ela em água, ela passa para o estado aquoso. Perceba aqui que, por ser uma molécula, eu tenho que 1 mol da minha glicose sólida vira 1 mol da minha glicose no estado aquoso. Isso significa que eu vou ter 1 mol de partículas no final, tá certo? Como que eu sei que isso daqui não forma um íon? Primeiro, porque entre os seus átomos eu tenho apenas ligações covalentes e eu não tenho aqui, né? Em geral a gente sabe que ligação covalente vai virar íon quando eu colocar em água se for um ácido. Aqui eu não tenho um ácido, tá certo? Então eu tenho ligações covalentes, mas sem ser um ácido. Agora, por exemplo, se eu analiso aqui esse segundo caso, eu tenho aqui sal de cozinha. Quando eu pego 1 mol de NaCl no estado sólido e coloco em água, acontece o fenômeno da dissociação iônica, ou seja, eu tenho que 1 mol disso em água vira 1 mol de Na+, mais 1 mol de Cl-. Assim, se eu faço a somatória de partículas no final, eu tenho aqui 2 mols de partículas. Ok? Então aqui eu sei que na estrutura do NaCl eu tenho uma ligação iônica, ou seja, metal com ametal. Ao colocar em água, acontece aí a separação desses íons, tá certo? Então, se você tem dificuldade aqui de lembrar se acontece essa separação ou não de íons, te aconselho a revisar uma aula de ligações químicas, ok? Para lembrar um pouquinho das características de compostos iônicos, como é o caso do NaCl, ou compostos moleculares, como é o caso da glicose aqui, ok?
E um outro exemplo para a gente analisar está aqui. Um outro composto iônico, né, formado por cálcio e bromo, ok? Só que no momento em que eu coloco na água, eu tenho a formação, na verdade, a separação, né, porque os íons já existem, de Ca2+, mais 2Br-, ok? Porque o bromo, quando íon, ele tem carga menos, tá certo? Então, aqui eu tenho a formação de 3 mols de partícula no final. Se a gente comparar, por exemplo, uma solução a 1 mol por litro de glicose, de cloreto de sódio e de brometo de cálcio, eu vou perceber que o maior efeito coligativo é justamente nessa última aqui, por quê? Já que eu tenho a maior quantidade de partículas comparado com esses outros dois, tá? Então, essa é uma análise muito importante que você faça em exercícios de propriedade coligativa. Em geral, ele te traz várias soluções e pede para você comparar o comportamento delas, tá certo? E aí a gente tem que lembrar de assuntos prévios, como, por exemplo, carga de íons, quais que vão formar íons e quais que não vão formar, né, que vão continuar como moléculas e assim por diante, ok? Bom, vamos lá. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre volatilidade. O que é volatilidade? Nada mais é do que a facilidade de um líquido passar de líquido para vapor. Então, assim, quanto mais fácil for, mais volátil é o meu líquido, ok? Por exemplo, se eu pego aqui um copo com água e um copo com álcool, se eu deixo os dois abertos no mesmo espaço, após um certo tempo, o que eu observo? Observo que eu vou ter mais água do que álcool. Por quê? Porque o álcool passou para o estado de vapor mais facilmente do que a água. Assim, eu posso falar que o álcool é mais volátil que a água. Pensa assim, se eu derramo uma gota de água e uma gota de álcool no meu braço, aquela que evapora primeiro é a gota de álcool. Então, o álcool é mais volátil que a água, tá certo? Como que faz para a gente saber com relação à volatilidade? Essa volatilidade está relacionada, entre outras coisas, às interações intermoleculares, tá? Então, vale a pena a gente revisar um pouquinho dessas interações. Por quê? Quanto mais forte for a interação entre duas moléculas, mais unidas elas vão estar. Assim, é mais difícil separá-las. Ou seja, essa substância vai ser menos volátil. Como assim? Vamos entender um pouquinho disso daí. Lembra que, comparando o estado líquido com o estado vapor, as moléculas no estado de vapor estão mais distantes umas das outras. Assim, quando eu tenho no estado líquido algo que deixa as moléculas bem próximas, eu tenho que dar bastante energia para fazer com que elas se separem, ok? Então, se eu estou dando mais energia, é porque é mais difícil separá-las. Então, justamente, se torna menos volátil, ok? Vamos lá, lembrando um pouquinho aqui com relação às nossas interações, tá? Vamos relembrar a intensidade dessas interações. Então, nós temos, quando eu falo de moléculas, basicamente 3 tipos de interações e depois aqui também vou comentar um pouquinho da interação iônica, ok? Lembrando aqui, nós temos ligação iônica, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo induzido, tá? Comparando aqui, isso daqui lembra daquele nosso assunto de polaridade, tá? Então, assim, quanto mais polar for a minha molécula, maior vai ser essa interação entre uma molécula e outra. Então, se a gente compara a molécula, desses 3 casos, quando eu tenho o H ligado com o FON, né, o flúor, oxigênio ou nitrogênio, eu tenho justamente as interações mais fortes, né, dentro das moléculas, e aí eu tenho justamente a maior interação se eu comparo com as outras. Já no caso da ligação iônica, né, a ligação iônica não é uma interação intermolecular, porque na ligação iônica eu não tenho moléculas. Mas o que eu vou ter? Eu tenho justamente uma atração muito forte, né, uma atração eletrostática muito forte entre os meus íons, a ponto de ser mais forte ainda do que a ligação de hidrogênio que a gente fala, ok? Então, só lembrando, dipolo induzido é quando eu tenho moléculas apolares, dipolo-dipolo, moléculas polares, ligação de hidrogênio ou também ponte de hidrogênio também são
para moléculas polares, mas é um caso mais específico, que é o H ligado com o FON, um desses 3 elementos. E depois a ligação iônica, ok? Então, está aqui a ordem das intensidades das interações, ok? Agora vamos ver aqui um exemplo com relação à ordem crescente de volatilidade. Trouxe aqui as moléculas, né, e mais essa estrutura aqui do cloreto de sódio para a gente poder observar. Vamos só lembrar um detalhe aqui. Falar em ordem crescente de volatilidade é falar em ordem decrescente de interações, ok? Justamente porque um é o contrário do outro, como a gente viu agora há pouco, tá certo? Então, olha só. No cloreto de sódio, eu tenho ligação iônica, então eu tenho a interação mais forte. Consequentemente, ele é o menos volátil de todos, ok? O menos volátil. Depois, o que a gente tem? A gente tem aqui a molécula de água. A molécula de água faz ligação de hidrogênio. Ela tem uma interação forte, então justamente ela tem uma volatilidade baixa. Depois, nós temos aqui molécula de etanol. O etanol também vai ter ponte de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio nesse pedaço aqui da molécula com outra molécula, mas vai ser mais fraco do que a água. Por isso que o etanol, né, como a gente viu, o álcool é mais volátil do que a água, como a gente havia visto no começo. Depois, nós temos aqui a molécula da acetona, ok? Então, ela é polar, mas ela não chega a fazer ligação de hidrogênio. Ela faz dipolo-dipolo, tá? Então, é mais volátil que álcool. Então, por exemplo, se eu pingo no meu braço uma gota de água, uma de álcool, álcool de cozinha mesmo, e uma gota de acetona, a acetona é a que primeiro evapora dos 3. Depois, eu tenho éter, esse éter de metílico, e por fim aqui eu tenho o propano, ok? Que é um gás. Então, se a gente analisa, é interessante porque justamente o mais volátil de todos esses, que é o propano, está no estado gasoso. Essas outras moléculas aqui estão no estado líquido, né, na temperatura ambiente. E essa primeira aqui, estado sólido, tá? Então, aí uma relação muito próxima entre justamente a volatilidade e a interação intermolecular, ok? Então, lembrando, quanto mais forte a interação, menos volátil é o meu composto. Agora a gente vai estudar a ideia de um conceito que a gente vai precisar para entender as propriedades coligativas. É o conceito de pressão máxima de vapor. O que é essa pressão máxima de vapor? É justamente a pressão exercida por um vapor quando eu tenho um equilíbrio dinâmico com o líquido que deu origem a esse vapor. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Então, imagina que no começo eu tenho um líquido e esse líquido está num frasco que está tampado. Então, eu não tenho aqui a troca do que está dentro desse frasco com o que está fora. Só que essa tampa é uma tampa móvel, então justamente ela consegue se deslocar, mas eu não consigo tirar coisas daqui de dentro e passar para fora, assim como não entra nada de fora para dentro. Após um certo tempo, o que a gente vai começar a observar? Que parte desse líquido vai passar para o estado de vapor, tá certo? E aí vai começar a formar aqui a minha fase de vapor. Perceba que eu vou ter um equilíbrio aqui. Então, eu começo a ter assim, ó, uma grande quantidade de líquido passa para o estado de vapor e algumas moléculas que estão no estado de vapor voltam para o estado líquido, ok? Justamente eu vou tendo esse equilíbrio, essa troca entre as fases líquida e vapor. Vai chegar um momento em que vai entrar em equilíbrio esse sistema. Como assim? A quantidade de moléculas que passam de líquido para vapor é exatamente a mesma quantidade de moléculas que passam de vapor para líquido. Assim, eu atingi o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Equilíbrio porque está tendo sempre essa troca e dinâmico porque não cessa. Então, assim, passei uma molécula de líquido para gás, justamente passei uma de gás para líquido, tá certo? Então, aqui é justamente nesse caminho, até atingir aqui. Quando atingir esse estágio, eu tenho aqui um vapor e esse vapor vai exercer uma pressão sobre o líquido. É aqui que eu falo que eu tenho a minha pressão máxima de vapor, tá? Então, aqui eu ainda não tenho a minha pressão máxima,
Aqui sim, porque eu tenho, digamos assim, a quantidade máxima de vapor que eu vou atingir nesse equilíbrio dinâmico, tá certo? Vamos lá. Essa pressão máxima de vapor depende de dois fatores, basicamente. Primeiro, depende da temperatura, então, quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor de um líquido, ok? Depois a gente vai ver isso em gráficos e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Mas guarde que maior a temperatura, maior a pressão de vapor. E também depende da natureza do líquido. Por isso que a gente viu o conceito de volatilidade agora há pouco. Quanto mais volátil um líquido, maior a pressão de vapor. Lembra que se ele é mais volátil, é porque ele entra em ebulição mais rápido, ou seja, é mais fácil para ele passar para o estado de vapor. Então, assim, vamos pensar, é mais fácil esquentar água quente ou uma água que já está quente, né, uma temperatura um pouco mais alta, ou água fria? É mais fácil esquentar a água que já está um pouco mais quente, porque a temperatura é maior, então eu consigo ter a pressão de vapor maior. Assim como é mais fácil evaporar, né? É mais fácil eu ter vapor de álcool do que de água, porque o álcool é mais volátil que a água. Vamos entender aqui num gráfico, tá certo? Então, é muito comum em exercícios, dentro das propriedades coligativas, ele trazer um gráfico nesse estilo aqui para a gente analisar. Primeiro, eu vou analisar com relação a uma temperatura fixa. Então, se eu pego numa única temperatura, por exemplo aqui, o que eu comparo? Olha só, eu percebo que nesse ponto com esse ponto aqui, eu percebo que a pressão de vapor em A é maior, né, tá um valor mais alto do que a pressão máxima de vapor de B. Por quê? Para uma temperatura fixa, essa observação no meu gráfico, ok? Assim, o que a gente pode observar? Agora, se eu fixo, por exemplo, a minha pressão numa única pressão, eu pego aqui, ó, eu tenho que a temperatura em A é menor, né? Se eu desço aqui esse ponto e esse ponto, eu percebo que a temperatura em A é menor que a temperatura em B, tá? No caso, por exemplo, da temperatura de ebulição, por exemplo. E aí eu posso afirmar que A é mais volátil que B. Então, vamos supor que ele te dá um gráfico assim e pede para você falar qual curva representa o álcool e qual curva representa a água. Justamente, aqui a gente consegue ver que o álcool vai ser a curva A e a água a curva B. Por quê? Para uma determinada pressão, né, se eu pego aqui numa determinada pressão, eu tenho que a temperatura em que o álcool ferve é menor do que a temperatura que a água ferve, ok? Então, tá aí uma informação importante. Ou se eu pego analisando aqui, eu sei que a pressão de vapor em A é maior que em B. Lembra que a pressão de vapor depende da volatilidade. Como A é mais volátil que B, é isso que eu observo. Tá certo? O exercício pode trazer 2, 3, 4 curvas, mas é sempre essa mesma lógica. Então, você vai analisar aqui. Quanto mais para cima, né, tá a minha curva, mais volátil é o líquido daquela curva. Ok? Falando um pouquinho de ebulição, né, vamos entender esse fenômeno da ebulição, ok? Na ebulição, né, para que um líquido entre em ebulição, eu preciso igualar a pressão de vapor à pressão atmosférica, tá? Então, se eu não conseguir igualar os dois, o meu líquido não entra em ebulição. Lembrando que quando a gente fala de ebulição, né, se eu tenho uma substância pura, eu tenho uma temperatura constante de ebulição. Por exemplo, se eu pego água pura no nível do mar, a água vai ferver a 100 graus Celsius, tá? Quando a gente fala de evaporação, não tem sentido em falar uma temperatura de evaporação, porque a evaporação acontece em qualquer temperatura, tá? Só que, obviamente, vamos pensar assim, ó, se eu penduro uma roupa no varal, né, então lá eu vou observar a evaporação. Quando que é mais fácil para essa roupa secar? Num dia quente ou num dia frio? Num dia quente. Por quê? A temperatura é mais alta. Então, quanto mais alta a temperatura, mais fácil vai ser para evaporar o meu líquido, tá certo? Agora aqui na ebulição, maior pressão atmosférica vai exigir uma pressão de vapor maior, ok? Por isso, por exemplo, se eu tenho aqui uma panela com água e eu quero fazer com que ela ferva mais rápido, é só eu tampar essa panela. Por quê?
Quando eu tampo, eu evito que o vapor que vai sendo formado saia. E aí, quando eu deixo aquele vapor lá, eu estou aumentando a pressão de vapor e fica mais fácil de eu atingir a pressão atmosférica. Assim, eu consigo entrar em ebulição com o meu líquido, ok? Agora, vamos pensar um pouquinho com relação à altitude. Então, se eu quero, por exemplo, ferver o mesmo líquido, né, nas mesmas condições aí de temperatura, só que eu estou pensando no litoral e no alto da serra, ok? Quanto maior a altitude, o que a gente vai observar? O ar, né, numa altitude mais alta, o ar fica mais rarefeito, então eu tenho menos ar, se eu comparo com um lugar mais baixo. Se eu tenho menos ar, eu vou ter menor pressão atmosférica, tá certo? Tendo menor pressão atmosférica, e pensando no que a gente viu aqui agora, eu vou precisar de uma pressão de vapor menor. E, consequentemente, a temperatura de ebulição também vai ser menor. Então, olha que interessante. Se eu vou pegar o mesmo líquido puro e vou ferver ele no litoral ou no alto da serra, eu percebo que no alto da serra ele vai ferver numa temperatura um pouquinho mais baixa. É óbvio que essa diferença não é absurda, tá? São em algumas unidades, alguns décimos de unidade em graus Celsius, por exemplo. Mas a gente consegue observar esse fenômeno sim, tá? Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula aí em algum lugar que não seja o litoral, onde a pressão atmosférica é de 1 atm, e está num lugar mais alto, por exemplo, você pode colocar um termômetro na água fervendo que você vai ver que ela não ferve a 100 graus Celsius, mas ferve, por exemplo, a 98, 97, enfim, algum valor próximo a isso, ok? Para fechar esse primeiro momento, agora a gente vai pensar um pouquinho na panela de pressão, né? Como que funciona? A panela de pressão é exatamente a ideia contrária da altitude. Por quê? Se você quer cozinhar um alimento, você quer que ele tenha contato com a água, né, que está fervendo, ok? Só que você quer cozinhar ele mais rápido. Então, o que você faz? A panela de pressão faz com que você tenha uma pressão maior do que a atmosférica. Consequentemente, a pressão de vapor vai precisar ser maior e a temperatura de ebulição também vai precisar ser maior. Assim, dentro da panela de pressão, se você, por exemplo, atinge 105 graus Celsius, a água ainda assim pode estar no estado líquido, mesmo passando da temperatura normal de ebulição dela. Por que eu observo isso? Porque eu tenho uma pressão maior. Por isso que a gente não pode abrir a panela sem igualar a pressão interna com a pressão externa. E aí, justamente, o pino da panela de pressão, ele serve para balancear. Então, na hora que a panela de pressão começa a pegar muita pressão, o pino dela, justamente, elimina a parte do vapor para ir equilibrando. Como que cozinha mais rápido? Está numa temperatura mais alta, ok? Então, por exemplo, é a diferença de cozinhar um alimento na água a 90 graus Celsius e a 110 graus Celsius, por exemplo. A 100 graus Celsius, o alimento vai cozinhar mais rápido. Então, você tem a água líquida a 110 graus Celsius, ok? Então, só para a gente lembrar que a ideia contrária da altitude é a ideia da panela de pressão. Beleza? A gente fecha a nossa primeira parte de propriedades coligativas e em breve a gente tem a segunda aula disso. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.